estão nesse mundo e vivem em pecado, espiritualmente essas pessoas estão mortas por conta de viver no pecado. Elas estão separadas de Jesus. Por exemplo, se a pessoa ouviu a palavra e ela creu na palavra, se arrependeu, se entregou e se batizou, ela passa para o reino de Deus. Ela sai do reino das trevas, do reino da morte, para o reino da luz, o reino de Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição. E o que mais? E a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja nesse mundo, olhe para mim, ainda que esteja separado nesse mundo em pecado, se crê em mim, passa da morte para a vida. Hoje nós temos pessoas dentro da igreja física universal, uma instituição universal, que elas apenas frequentam a igreja, mas ainda faz parte desse reino do mundo. E, portanto, não tem ainda a salvação. E a vida não muda. A vida não vai. Ela vem nas reuniões e sente boas sensações. É igual a pessoa quando ela vai numa festa, ela fica feliz, fica alegre, ela bebe, ela fuma, ela grita, não é? Mas quando ela vai para casa, a alegria vai embora. Ela vem na igreja, ela canta, ela ora, ela chora, mas quando vai para casa, a alegria vai embora, porque são apenas sensações. Não nasceu de Deus, não recebeu o Espírito Santo. Quem está no reino de Deus está vivo ou está morto? Está vivo. E se ele continuar permanentemente praticando, obedecendo, resistindo tudo, ele nunca morrerá, porque ele está salvo. Porque o reino de Deus não é o reino, não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria onde? O Espírito Santo. Então olha para mim aqui, por favor. O reino de Deus, olhe para cá. Quem está ouvindo aí atrás, por favor? O reino de Deus não é casamento. O reino de Deus não é namoro. O reino de Deus não é título, profissão, casa, carro, viagem, passeio. Todas essas coisas são desse mundo, desse reino aqui. O reino de Deus é a alegria do Espírito Santo, é o Espírito Santo, é a salvação. Todas essas outras coisas, casamento é passageiro, namoro é passageiro, casa, carro, viagem, é tudo daqui. Mas quem está no reino de Deus tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo ainda não é dele, ainda não pertence a ele. Quem não está no reino não pode receber o Espírito Santo. Quem se arrependeu, se batizou e se entregou, recebe o Espírito Santo. Quem está no mundo, no pecado, não pode receber o Espírito Santo. Tem que deixar o mundo, tem que deixar o pecado para entrar no reino e receber o quê? E se tornar filho dele. Quem governa o reino é Deus. Ele que governa. Respondeu Jesus, fala aí agora. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue a quem? Aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Aí você entende o seguinte: por que tem gente que fica um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas não fica o tempo todo? Porque não é do reino. A gente pode usar as coisas da terra, as coisas que são lícitas. Quer dizer, o casamento, marido e mulher, sócio, esposa, seu marido. Namoro, não pode ter relação no namoro. Trabalho tem que ser honesto. Caráter. Não pode mentir. Não pode ver pornografia. Tem que viver a vida honesta com Deus no reino. Não dá para a gente pegar sujeira e levar
levar para o reino de Deus. Não tem como. Por exemplo, se você vai mudar para outro país, o que você faz? Você vai ver o que você vai levar. Não é assim? Vou levar só isso aqui. E você vê o que você vai o quê? Deixar. Eu vou levar isso, isso e isso. Isso aqui, esse montão de coisas, eu vou o quê? Deixar. E quando eu chegar nesse novo país, eu vou me adequar ao modo de vida dele. Então, quando eu entrar no reino de Deus, eu vou me adequar ao modo de vida do reino, que é o caráter, fidelidade, obediência, servir a Deus. Por isso que tem um monte de gente que ainda não entrou, que não quer deixar as coisas, quer levar tudo. Por que que muitos não entraram? Porque não empregam o quê? Força. Todo homem, toda mulher, se quiser entrar no reino, tem que empregar o quê? Força, sacrifício, renúncia. Tem que deixar o pecado. Jesus veio ao mundo para estabelecer o reino dele. Quem quiser entrar no reino dele, tem que empregar o quê? Força. Tem que renunciar. Tem que se entregar, pessoal. Tem que decidir sim ou não. Ou é ou não é. Um dos problemas que nós temos na Universal, não só na Universal, mas também nas demais igrejas, são pessoas que ainda não fazem parte do reino de quem? De Deus, que está no nosso meio, e que nos dão o que? Muita dor, problemas e mais problemas. Porque quem está no reino de Deus, quem tem o Espírito, por exemplo, bate, o Espírito bate. Eu me dou muito bem com ele, porque ele tem também o Espírito Santo. Nós dois nos damos muito bem. Isso não é só na Universal, não, até no meio mesmo dos oficiais da igreja. Tem os que estão no reino e tem os que não estão. Se todos estiverem, por exemplo, todos os que fazem a obra estão no reino, então é maravilha. Há obediência. Mas se tem um que não está, então discorda, critica, o pensamento é outro, a visão é outra. Então nós trabalhamos forte para que todas as pessoas recebam o Espírito Santo. Diga graças a Deus. Quem está dormindo, diga amém. Diz assim, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue. Isto é, o perdão de todos os pecados. Os dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. O que creu, então Deus pega e transporta da morte, ele passa para o reino da luz, da morte para a vida. Esse é Deus, o Espírito Santo. Você quer ver uma coisa, por exemplo? Para uma pessoa exercer a função de advogado, ela tem que ser o quê? Pedreiro? Tem que ser o quê? Para um jogador jogar no Flamengo, ele tem que ser o quê? Jogador de futebol, não pode ser um açougueiro. Para uma pessoa entrar no reino de Deus, ela tem que ter o quê? O Espírito, senão não entra. Está dando para entender? Sim ou não? Para uma pessoa estar no reino de Deus, dona, ela tem que nascer de novo. Para fazer parte do time, tem que ser jogador. Para ser advogado, tem que exercer a profissão de advogado. Para entrar no reino de Deus e permanecer, tem que ter o Espírito Santo. Domingo que vem vai ser o domingo da entrada no reino de Deus. Vamos nos preparar a semana inteira, como se fosse viajar para outro país. Ei, o que eu vou levar? O que eu vou deixar? Amém? O que eu vou levar?
O que eu vou deixar? Eu vou deixar essa amizade aqui, eu vou deixar aquilo ali, eu vou deixar. O que eu vou levar? Eu vou levar a minha fé. Amém, gente? Vou levar a minha fé, a minha pureza, eu vou obedecer, vou praticar, e aí eu vou fazer parte do reino de Deus. E quem já faz, vão permanecer. Quem crê em mim, continuar obedecendo, fala aí comigo, nunca morrerá. Amém? Levante as mãos assim mesmo, sentado, desencosta as costas aí no corpo da cadeira. Em nome de Jesus de Nazaré. Isso. Espírito Santo, meu Pai, eu te peço agora que o Senhor venha manifestar o teu poder, nos dando a sabedoria,